programa Deu Certo, temporada multimídia começa agora e o nosso convidado de hoje é o jornalista Cadu Bortolotti. Ele é diretor de jornalismo na rede MS de rádio e assessor parlamentar no Senado Federal. Cadu, muito obrigada pela sua presença. O prazer é meu de estar aqui com vocês, batendo esse papo. Cadu, vamos começar um pouquinho sobre a sua história no jornalismo. O que o levou ao jornalismo? Primeiro, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de saber tudo que está acontecendo, né? No lugar onde eu vivo, no Brasil, no mundo. Isso, desde criança, eu sempre fui muito ligado em notícia. Eu tive a sorte de nascer de uma família que as pessoas também são assim. Eu já aprendi a ler com 3 anos e o meu pai e um tio que morava com a gente, eles sempre traziam um jornal. E eu comecei a ler, devorar jornal, né? Naquela época, e isso me despertou o interesse para tudo que estava acontecendo no mundo. Isso foi sendo desenvolvido ao longo da minha infância, da minha adolescência. E no finalzinho já da adolescência, quando você está naquela de ser obrigado a escolher o que você vai fazer na vida, né? Na verdade, não fui nem eu, porque eu não tinha essa consciência. Mas professores que me davam aula naquela época, especialmente uma professora, virou para mim e falou assim, você tem tudo para ser... Aconteceu um fato que foi marcante assim, na minha escolha, que na época eram anos 70, e a Inglaterra enfrentava um problema sério de greves nas minas, né? Nas minas lá da Inglaterra. E a professora de geografia um dia virou e falou assim, ela resolveu mudar totalmente o foco da aula, e falou assim, vocês estão lendo, alguém leu aí alguma coisa sobre esse problema que a Inglaterra está vivendo? E todo mundo ficou quieto, na turma de 40, todo mundo ficou quieto. Aí eu levantei o dedinho e falei, eu estou lendo. Ela falou, o que você entendeu e o que você conta dessa história? Aí eu comecei a contar, ela mandou eu levantar para aquela situação constrangedora de ir para frente da turma, vocês que são alunos sabem que isso não é legal, né? E eu fui lá e eu acabei falando praticamente a aula inteira, as origens do problema, tudo que eu tinha lido, as origens do problema, quem eram os envolvidos e tal. Quando eu terminei, ela olhou para mim e falou assim, rapaz, você tem que ser jornalista, porque você contou exatamente aqui tudo aquilo que está acontecendo e tal. E faltava 15 dias para... Na verdade, eu queria ser engenheiro, né? Aí eu já tinha... faltava 15 dias para você, porque naquela época o vestibular era assim, você fazia um vestibular amplo. Você fazia uma inscrição que valia para todas as universidades públicas e privadas daquele ano. Funcionavam todas num pool de universidades. E eu me inscrevi para engenharia. Aí eu falei, gente, eu não entendo nada de matemática. Eu vou ser engenheiro só para ter status e tal. É melhor fazer uma coisa que eu tenho familiaridade. E eu acabei me inscrevendo para jornalismo e, graças a Deus, passei e deu certo, né? Pelo menos até agora. Cadu, sabendo que você tem 2 empregos, como você consegue conciliar o jornalismo no seu dia a dia? Olha, eu posso dizer até que é fácil. Pode parecer complicado, mas você cria uma rotina. Eu criei uma rotina na minha vida, não é de hoje, né, que permite isso. O meu dia é muito longo, ele começa às 10 para as 6 da manhã, 15 para as 6, vai até meia-noite. Eu sou uma pessoa que durmo pouco, me acostumei a dormir pouco. Eu durmo no máximo 5 horas por dia. E isso faz com que... Isso me permite organizar a minha vida de uma forma tal que eu consigo atender os 2 empregos sem prejudicar nenhum. Eu tinha 3. Aí realmente era complicado, porque você acaba falhando. E eu não gosto de... Se existe uma coisa que eu não tolero é ser irresponsável. Cadu, o que você acha que falta de inovação no jornalismo nos dias de hoje? O que vem pela frente é difícil, porque tanta novidade, tanta coisa chegando. Você imagina, eu me lembro bem dos anos 90, quando começaram a cobrir a guerra no Oriente Médio, já com imagem ao vivo, feito de câmera de celular, né? Já imaginou uma coisa dessa? Antigamente, eu sou do tempo em que, por exemplo, você assistia a Guerra do Vietnã na televisão, nos anos 60, a imagem que você estava vendo ali, ela aconteceu 1 ou 2 dias antes. Hoje em dia, se acompanha tudo em tempo real, né? Então, é difícil prever o que pode vir pela frente. Cadu, nós sabemos que você fez parte da equipe da Rádio CBN aqui em Campo Grande. A gente queria saber por que esse ramo só de informação no rádio não deu certo aqui. São vários fatores, mas basicamente o que eu acho que não deu certo é a questão
da cultura de ouvir notícia em rádio. Aqui as pessoas foram acostumadas a ouvir programa de entretenimento em rádio, música em rádio, não notícia. Eu venho de um lugar, por exemplo, do Rio de Janeiro, que a gente nasce ouvindo notícia em rádio, entendeu? Até porque você acorda de manhã cedo, liga o rádio para saber o que está acontecendo, como é que está, se está engarrafado em tal lugar, se não está, para onde você vai, a alternativa que você tem, se tem alguma confusão, se teve algum tiroteio. Isso é no Rio, isso é em São Paulo, isso é em qualquer grande capital brasileira. Aqui não tem isso. Então as pessoas não têm essa angústia que você tem em outras cidades. Acho que a grande razão, e em função de não ter o hábito, o que acontece? A audiência não é grande. Segundo, se não tem audiência grande, não tem ninguém para anunciar. Quando não tem ninguém para anunciar, o produto não rende. Acho que o grande problema da CBN foi esse. Nós ficamos 10 anos, eu comecei o projeto no início de 95, ele durou até 2004, com praticamente 10 anos, e sempre a mesma dificuldade. A gente tinha até uma audiência extremamente qualificada, não é? Até hoje eu encontro gente que me pergunta, a CBN não vai voltar, a CBN não vai voltar? Mas, assim, em quantidade, comparado com as outras rádios, era muito pequena. E isso faz com que o mercado publicitário não invista. E outro problema, vamos dizer assim. A CBN é uma rádio independente, né? Onde ela estiver, né? No Rio, em São Paulo, em Santa Catarina, enfim. Ela tem uma linha editorial extremamente independente. E isso aqui, eu vou lhe dizer com toda a minha sinceridade, é impossível num estado como Mato Grosso do Sul. Não se iludam, vocês estão na faculdade, vão sair daqui a 2 anos ou 3. Não se iludam. Vocês não vão trabalhar em nenhum órgão independente, porque de alguma forma, seja o órgão de comunicação que for, ele é dependente de verba pública. E todo órgão que é dependente de verba pública não tem independência editorial. Entendeu? E a CBN tinha essa característica, ela jamais admitiu receber verba de governo do Estado, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura da capital ou do interior, enfim. E isso fazia com que fosse muito difícil sobreviver, porque eu afirmo isso com categoria, com categoria no sentido assim, com conhecimento de causa. Todos os órgãos de comunicação desse Estado, todos, recebem verba pública. Como que está o ramo do radiojornalismo atualmente e como você acha que ele vai estar daqui a uns anos no futuro? Eu acho que cresceu bastante. Eu, quando comecei há 20 anos, em 1995, comecei a fazer radiojornalismo aqui. Era praticamente a gente sozinha, era a CBN sozinha. E já existiam programas, evidentemente, que existem até hoje, que eram programas muito mais opinativos do que informativos, né, de jornalismo. Né? E a partir da CBN, eu acho que houve uma preocupação do sucesso da CBN, não no sucesso, vamos dizer assim, no mercado publicitário, mas no sucesso entre nós, jornalistas. Eu acho que a CBN deu uma sacudida. E isso fez com que algumas emissoras de rádio também lançassem programas informativos, né? Um modelo diferente do nosso, mas também nessa linha informativa. Isso começou a crescer, eu acho que está evoluindo até hoje, e eu acho isso bom, porque mantém as pessoas informadas sempre. Continua, evidentemente, aquele nicho que são os programas opinativos, tem até na hora do almoço hoje esse tipo de programa, mas eu acho que tem um espaço grande ainda para o jornalismo informativo, que é o que eu sempre fiz e vou fazer sempre, porque primeiro, porque eu gosto disso. Segundo, que eu não me sinto no direito de ficar direcionando o ouvinte para ter esse tipo ou aquele outro tipo de raciocínio, entendeu? Eu gosto de informar, de contar histórias. Eu não gosto e se eu for influenciar alguém por isso, que esse alguém seja influenciado pelo juízo de valor que ele fizer da notícia que eu estou dando. E não porque eu falei, faz isso, faz aquilo, sabe? Assim, eu não gosto disso. É uma questão pessoal minha. Então, e as facilidades que tem hoje, né, com o telefone celular, com as redes sociais e tal, interagindo,
a tendência de crescer é muita. Eu discordo muito dessa história de dizer que o rádio vai acabar, porque todo mundo vai ver a internet, estão surgindo novas... Eu discordo disso, eu ouço essa história desde que eu nasci. O Deu Certo vai para um rápido intervalo e voltamos já. O futuro? Eu não sei do futuro. O futuro está em movimento. Às vezes vem mais rápido, às vezes mais devagar. Depende. Depende de superar os obstáculos, desviar de buracos, de cair e levantar. Dá para mudar de marcha, de ritmo, virar e até mesmo fazer uma pausa para pensar. Não dá para prever o futuro, mas com certeza dá para encarar. Voltamos com o programa Deu Certo, temporada multimídia, com o jornalista Cadu Bortolotti. Cadu, quais são suas maiores influências no ramo do jornalismo? Olha, eu tenho um agradecimento especial, uma pessoa que me deu a primeira oportunidade do trabalho, chama-se Silvana Gontijo, é uma jornalista, publicitária mineira, que sempre trabalhou no Rio de Janeiro, foi aquela que me deu a minha primeira oportunidade de trabalho, né? Há 38 anos atrás, na assessoria de imprensa da prefeitura da minha cidade, de Niterói. Uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Reencontrei através do Facebook, essa ferramenta maravilhosa. Continuo morando no Rio, tocando vários projetos. E eu tenho duas pessoas com quem eu trabalhei pouco depois dessa época, ou a partir dessa época, que foram fundamentais na minha vida. Uma delas é o Ricardo Boechat, que acho que vocês todos conhecem, ou já devem ter ouvido falar, que é o âncora da Band hoje, tem um programa de rádio diário. O Ricardo tive o prazer de trabalhar com o Ricardo muitos anos, e o Ricardo eu considero o melhor repórter desse país. O Ricardo até hoje é repórter. Apesar de ser âncora, embora seja âncora de jornal, de televisão, mas ele nunca perdeu a essência do repórter, e ele sempre me disse isso. Seja sempre repórter. O repórter é o cara que quer saber, que escreve, sabe, que escreve diariamente, que está sempre em busca de notícia. O Ricardo me ensinou a resumir, a fazer um bom lead e um bom sublead, que é o segredo, né, de tudo. De você, em 8 linhas no máximo, 4, 5 linhas no primeiro parágrafo e outras 4, 5 linhas no segundo parágrafo, contar o essencial da história que você viu. O Ricardo ele me treinou para isso, né, e me ensinou a ser inquieto, porque ele é uma pessoa mais inquieta que eu conheço. Então, ele me ensinou assim a estar sempre ligado, a ter o feeling da notícia, que é fundamental para a nossa profissão. Você tem que saber o que é importante você transmitir ou não. De repente, você chega numa pauta e não sabe nem por onde começar. Você tem que ter o feeling no sentido do sentimento, você tem que ter a percepção do que aquilo ali que você está indo cobrir, do que você está indo reportar, né? Contar a história daquilo ali, o que é a coisa mais importante por onde você tem que começar. O Ricardo me ensinou isso. Convivi com ele, é meu amigo até hoje, né? A gente fala de vez em quando por telefone, ele mora e vive em São Paulo hoje, mas foi uma figura fundamental. E a outra figura fundamental na minha vida é um jornalista também, muito antigo, chamado Hildeberto Aleluia, um baiano, bom vivan, mora no Rio de Janeiro e me ensinou o outro lado que eu faço, que é a assessoria. O Aleluia é um cara assim, muito bem relacionado, ele me ensinou a ter amigos, que é fundamental na nossa profissão. Ter amigos no sentido de ter fontes, de ser bem chegado onde você chegar, entendeu? Cadu, como é estar na assessoria política e diante dessa atualidade, onde as pessoas têm tecnologias, né, mídias aí, e elas podem expor opiniões muito fácil, de uma forma assim, muito prática e rápida, e todo mundo vê, a respeito da política. Como que isso afeta o seu trabalho, ou o lado pessoal? Como que é isso? Me dá mais trabalho. Você não tenha dúvida que me dá mais trabalho. Hoje em dia não há freios, né? Antigamente era muito mais fácil. Alguém, falando a linguagem vamos dizer, mais popular no nosso meio, você tomava um pau de um jornal hoje, você tinha um tempo inteirinho, né? Você tinha uma tarde, uma noite para raciocinar, pensar, ver como você ia responder, porque o outro jornal só ia sair amanhã. Agora não. Agora você toma um pau num site de notícias, você imediatamente tem que responder. Você não pode deixar quieto isso aí, não é?
Então, ou via Facebook, você postou alguma coisa ali que um eleitor não gostou e tal, e pau em você. Então, você tem que estar ligado 24 horas por dia. Isso exige o quê? Mais atenção e exige uma equipe maior também. Porque eu não sou um super-homem, eu sozinho não dou conta disso. Então, tem que ter mais gente ligada, mais gente acompanhando, mais gente te informando. Surgiu tal coisa em tal lugar, vamos responder, não vamos? De que forma que vamos responder? Entendeu? Então, exige muito mais atenção e zelo do que antigamente, quando não existia essa proliferação de meios de comunicação e de redes sociais. Cadu, agora a gente vai para o momento de descontração do programa, que é a pergunta nada a ver. E a gente sabe que você é mineiro, brincadeira, a gente sabe que você é fluminense de Niterói. E a gente queria saber, e aí, você é Fla ou Flu? Eu sou Flamengo. Flamengo. Não sou doente como um irmão que eu tenho, já fui, né? Não sou mais, acho que a maturidade te ensina a não se apegar tanto assim a jogo de futebol, mas eu gosto do Flamengo, fico feliz quando o Flamengo ganha. Mas não sou daqueles que fica ouvindo raiva, ouvindo o jogo. Eu gosto de saber o resultado. E se o Flamengo ganhou, ótimo. O flamenguista ele tem uma vantagem, né? Que outros, eu não sei se, né? Mas pelo menos o flamenguista, ele é flamenguista porque ele não importa se o Flamengo ganhou ou perdeu, entendeu? O cara é quase que fosse uma religião. Se ganhou, se perdeu, se ganhou, ótimo. Se perdeu, não é aquela coisa raivosa. Não, o flamenguista é mais relaxado, pelo menos assim, mesmo aqueles mais fanáticos, né, que eu conheço alguns, eles são mais relaxados. Então, acho que eu sou um flamenguista, sim. Eu gosto de saber, tem lá no meu Facebook a coisa do Flamengo, fico feliz, canto o hino quando o Flamengo ganha, mas se perder, não vai mudar o meu bom humor de jeito nenhum. Cadu, antes de encerrarmos por aqui, eu queria pedir para você deixar um conselho para nós, futuros comunicadores. É um conselho que eu sempre deixo quando eu vou a qualquer universidade. Leiam muito, se informem bastante. O segredo da nossa profissão é esse, é ser bem informado. Quem não lê, quem não tem interesse em saber o que está acontecendo, jamais vai conseguir contar a história. Porque não tem vocabulário, não consegue ter uma visão ampla das coisas que acontecem no Brasil e no mundo, entendeu? Então, o segredo para quem quer trabalhar com jornalismo especificamente é ler bastante. Leiam tudo. E hoje é fácil. Não precisa você comprar o jornal ou depender de alguém para comprar. Hoje em dia, você tem o seu telefone de celular, ali você sabe de tudo, né? Você entra na internet e sabe o que está acontecendo em qualquer canto do mundo. Então, leiam bastante. Não use o telefone só para ficar no Zap ou jogando Candy Crush, não. Tem que usar, tem que saber ler, saber o que está acontecendo, escrever bastante. Porque quanto mais você escreve, mais você aprende a escrever, porque mais você corrige os seus erros, né? Eu tenho um hábito que vocês, com certeza, não têm, e até porque as condições são outras, mas, por exemplo, eu escrevo no papel, imprimo e corrijo no papel. Porque como eu sou velho, eu não consegui desenvolver essa capacidade que vocês têm de ler no computador e ir corrigindo ali, entendeu? Então, leiam bastante. Depois que vocês escreverem alguma coisa, olhem de novo aquilo que vocês escreveram, vê como é que dá para... Vê se vocês repetiram palavras, vê se vocês erraram na concordância, vê se aquele período está muito longo, enfim, vão corrigindo ali, porque só assim vocês vão aprender. Só assim vocês vão se tornarão bons profissionais, entendeu? Gente que não tem leitura, que não tem conhecimento, que não tem vocabulário, como é que vai contar uma história? Obrigada mais uma vez, Cadu. E o Dê Certo fica por aqui. Até a próxima.